A Profecia Celestina, de James Hetfield. Uma aventura da nova era. A mensagem dos místicos. Na manhã seguinte, acordei assim que ouvi Will se mexendo. Tínhamos passado a noite numa casa de um dos seus amigos, e ele se sentava numa tarimba do outro lado do quarto, vestindo-se apressado. Ainda estava escuro fora da casa. "Vamos arrumar trouxa", ele sussurrou. Pegamos nossas roupas e fizemos várias viagens até o jipe, com alguns suprimentos extras que Will comprara. O centro da aldeia ficava apenas a algumas centenas de metros, mas poucas luzes varavam a escuridão. O amanhecer era só uma faixa de céu mais claro para os lados do leste. Além de alguns pássaros anunciando a manhã iminente, não se ouviam outros sons. Quando terminamos, fiquei no jipe, enquanto Will falava brevemente com seu amigo, que permanecera sonolento na varanda durante nossas idas e vindas. De repente, ouvimos barulho no entrocamento. Vimos os faróis de 3 caminhões, que entraram no centro da cidade e pararam. "Talvez seja Jensen", disse Will. "Vamos até lá ver o que estão fazendo, mas com cuidado." Atravessamos várias ruas e entramos num beco que dava na rua principal, a uns 30 metros dos caminhões. 2 dos veículos estavam sendo abastecidos com combustível e o terceiro parado à frente da loja. Havia 4 ou 5 pessoas por perto. Vi Marjorie sair da loja e colocar alguma coisa no caminhão, depois andar distraída para o nosso lado, dando uma olhada nas lojas vizinhas. "Vá lá e veja se consegue fazer com que ela venha conosco", sussurrou Will. "Espero você aqui." Eu dobrei a esquina e quando me aproximava dela, me senti horrorizado. Atrás de Marjorie, na frente da loja, vi pela primeira vez que vários dos homens de Jensen tinham metralhadoras automáticas. Alguns instantes depois, meu pavor intensificou-se. Na rua em frente a mim, soldados agachavam-se e aproximavam-se lentamente do grupo de Jensen. No mesmo momento em que Marjorie me viu, os homens de Jensen viram os outros e dispararam. Uma rajada de metralhadora encheu o ar. Marjorie me olhava com terror nos olhos. Corri e agarrei-a, enfiando-nos correndo no beco seguinte. Mais tiros eram disparados em meio a furiosos gritos em espanhol. Tropeçamos numa pilha de caixas de papelão vazias e caímos. Nossos rostos quase tocam-se. "Vamos!" gritei, saltando de pé. Ela se levantou com esforço. Me puxou para baixo de novo, apontando com a cabeça o fim do beco. 2 homens armados escondiam-se de costas para nós, olhando a rua seguinte. Ficamos imóveis. Finalmente eles atravessaram a rua correndo para a floresta adiante. Eu sabia que tínhamos de ir até o jipe e voltar para a casa do amigo de Will. Tinha certeza de que ele estaria lá. Rastejamos com cuidado até a rua seguinte. Ouviam-se gritos furiosos e disparos à direita, mas não víamos ninguém. Olhei à esquerda, nada ali também, nenhum sinal de Will. Imaginei que ele tivesse corrido à nossa frente. "Vamos cortar pelo mato", eu disse a Marjorie, que agora estava alerta e parecendo decidida. "Depois", continuei, "ficamos na beira da mata e seguimos para a esquerda. O jipe está parado daquele lado." "Tudo bem", disse ela. Atravessamos rápido a rua e chegamos a mais ou menos uns 30 metros da casa. O jipe continuava lá, mas não vimos qualquer movimento em parte alguma. Ao nos prepararmos para atravessar correndo a última rua antes da casa, um veículo militar dobrou uma esquina à nossa esquerda e avançou devagar para a moradia. Ao mesmo tempo, Will atravessou o terreiro correndo, deu partida no jipe e saiu disparado na direção oposta. Os veículos o perseguiram. "Porra!" eu disse. "Que vamos fazer agora?" perguntou Marjorie, o pânico voltando ao rosto. Mais tiros eram disparados na rua atrás de nós, desta vez mais perto. À frente a floresta engrossava e tendia para a crista que dominava a aldeia e corria para o norte e para o sul. Era a mesma crista que eu vira do mirante antes. "Vamos lá para o topo", eu disse, "depressa!" Subimos várias centenas de metros pela montanha. No mirante, paramos e olhamos a aldeia lá atrás. Veículos militares como que jorravam nas ruas transversais, e inúmeros soldados fazia com que parecia ser uma busca de casa em casa. Abaixo de nós, na base da montanha, ouvi vozes abafadas. Corremos mais montanha acima.
Tudo o que podíamos fazer agora era correr. Seguimos a crista para o norte a manhã toda, parando apenas para nos agachar quando um veículo passava pela crista paralela à nossa esquerda. A maioria era o mesmo jipe militar cinza-aço que tínhamos visto antes, mas de vez em quando passava um carro civil. Ironicamente, a estrada nos oferecia um solitário ponto de referência e de segurança contra a selva em toda a volta. À frente, as duas cristas se aproximavam mais uma da outra e tornavam-se mais abruptamente íngremes. Afloramentos de rocha irregulares protegiam o solo do vale entre eles. De repente, vimos vindo do norte um jipe semelhante ao de Will, mas ele virou rapidamente numa estrada lateral que mergulhava no vale. Aquele ali parece o Will, eu disse, me esforçando para ver. Vamos descer até lá embaixo, disse Marjorie. Espere aí, e se for uma armadilha? E se o capturaram e estão usando o jipe para nos atrair? O rosto dela caiu. Fique aqui, eu disse. Eu desço lá e você fica me observando. Se tudo estiver bem, eu faço um sinal para você descer. Ela concordou relutante, e eu comecei a descer a montanha íngreme em direção ao local onde o jipe parara. Através da folhagem, pude ver vagamente alguém saltar do veículo, mas não deu para ver quem era. Agarrando-me a pequenos arbustos e árvores, abri caminho entre as rochas, escorregando de vez em quando no humus espesso. Finalmente, o veículo estava bem à minha frente na crista defronte, a uns 100 metros de distância talvez. O motorista, encostado num dos paralamas traseiros, continuava indistinto. Desloquei-me para a direita, a fim de ter uma visão melhor. Era o Will. Corri mais para a direita e me senti deslizando. No último minuto, estendi o braço para um tronco de árvore e voltei a ficar de pé. Meu estômago se embrulhou de pavor, pois abaixo de mim se abria um precipício de uns 10 metros ou mais. Por pouco, eu não me matara. Ainda agarrado à árvore, levantei-me e tentei chamar a atenção de Will. Ele observava a crista acima de mim, e aí baixou os olhos e olhou direto para mim. Ele se mexeu e veio andando em minha direção por entre os arbustos. Apontei a íngreme garganta abaixo. Ele examinou o fundo do vale e gritou para mim. Não vejo como atravessar. Você vai ter de descer até o vale e atravessar lá. Fiz que sim com a cabeça. E ia fazer sinal para Marjorie quando vi um veículo se aproximando à distância. O Will pulou dentro do jipe e voltou às pressas para a estrada principal. Subi a encosta correndo. Eu vi a Marjorie por entre a folhagem, vindo na minha direção. De repente, da área atrás dela vieram altos gritos em espanhol e ruídos de pessoas correndo. Marjorie escondeu-se sob uma saliência rochosa. Eu mudei de rumo, correndo tão silencioso quanto podia para a esquerda. Enquanto corria, procurava ver Marjorie por entre as árvores. No momento em que a avistei, ela gritou alto, com 2 soldados agarrando-a pelos braços e obrigando-a a levantar-se. Continuei a correr encosta acima, mantendo-me abaixado, o olhar de pavor dela congelado em minha mente. Uma vez no alto da crista, mudei de novo para norte, o coração martelando de terror e pânico. Após correr uns 2 quilômetros, parei e escutei. Não ouvia movimento ou conversa alguma atrás de mim. Deitado de costas, tentei relaxar e pensar com clareza, mas o pavoroso espectro da captura de Marjorie era arrasador. Por que pedir a ela que ficasse sozinha na crista? Que devia eu fazer agora? Levantei-me, respirei fundo e olhei a estrada na outra crista. Não tinha visto nenhum trânsito enquanto corria, mas uma vez me pus à escuta com toda atenção. Nada, a não ser os sons habituais da floresta. Aos poucos, fui me acalmando. Afinal, Marjorie só fora capturada. Não era culpada de nada, a não ser de fugir do tiroteio. Na certa, só ficaria detida até que pudessem provar sua identidade de cientista legítima. Mais uma vez, rumei para o norte, as costas doendo um pouco. Sentia-me imundo e exausto, e pontadas de fome me enferroavam o estômago. Durante 2 horas andei sem pensar nem ver ninguém. E então, da encosta à minha direita, ouvi sons de passos correndo. Parei e escutei de novo, mas os sons haviam parado. Ali as árvores eram maiores, protegendo do sol o solo abaixo e fazendo rarear os arbustos. Eu podia ver por 50 ou 60 metros.
Nada se mexia. Passei por uma grande pedra à minha direita e várias árvores, pisando tão macio quanto possível. 3 outros afloramentos maciços erguiam-se em meu caminho e passei por 2 deles. Ainda nenhum movimento. Contornei o terceiro. Galhos estalaram atrás de mim. Voltei-me devagar. Ali, junto à rocha, estava o homem barbudo que eu vira na fazenda de Jensen. Os olhos loucos, em pânico, os braços trêmulos, apontando uma arma automática para minha barriga. Parecia esforçar-se para se lembrar de mim. Espere um minuto, gaguejei. Eu conheço Jensen. Ele me olhou com mais atenção e baixou a arma. Então, no mato atrás de nós, ouvimos sons de alguém andando. O barbudo passou correndo por mim para o norte, segurando o rifle em uma das mãos. Eu o segui instintivamente. Corríamos o mais depressa que podíamos, nos desviando de galhos e pedras e lançando de vez em quando olhadas para trás. Após várias centenas de metros, ele tropeçou e passei correndo à sua frente. Desabei entre 2 rochas para descansar e olhar para trás, tentando detectar algum movimento. Vi um soldado solitário, a uns 50 metros, erguer o fuzil para o homem imenso que lutava para levantar-se. Antes que eu pudesse dar o aviso, o soldado atirou. O peito do homem explodiu, quando as balas saíram do outro lado, me salpicando de sangue. Um eco do disparo do fuzil encheu o ar. Durante um instante, ele ficou imóvel, os olhos fixos, depois o corpo arqueou-se para a frente e caiu. Eu reagi cegamente, fugindo do soldado mais uma vez para o norte, mantendo as árvores entre mim e a área de onde haviam partido os tiros. A crista tornava-se cada vez mais irregular e rochosa, e começava a subir dramaticamente. Todo o meu corpo tremia de exaustão e terror, enquanto eu me esforçava para passar pelos espaços entre as rochas. Numa determinada altura, escorreguei e ousei lançar uma olhada para trás. O soldado aproximava-se do corpo. Deslizei para trás de uma rocha quando ele ergueu os olhos e, aparentemente, olhou direto para mim. Mantive-me abaixado ao solo e passei rastejando por várias outras pedras. Então a encosta da crista aplanou-se, bloqueando a visão do soldado, e eu me levantei de novo, correndo mais rápido que por dia, por entre pedras e árvores. Tinha a mente embotada, só podia pensar em fugir. Embora não me atrevesse a olhar para trás, tinha certeza de que eu via o soldado correndo atrás de mim. A crista subia adiante, e eu enfrentei a subida, minhas forças começando a extinguir-se. No alto, o solo se elevava e era cheio de árvores altas e luxuriante matagal. Logo atrás delas erguiam-se um paredão de rocha, que tive de escalar com delicadeza, procurando apoios para as mãos e pés enquanto prosseguia. Lutei até o topo e senti o coração afundar com a vista diante de mim. Um abismo de uns 30 metros ou mais barrava meu caminho e eu não podia ir em frente. Estava condenado, liquidado. Pedras deslizaram no afloramento atrás de mim, indicando que o soldado se aproximava rápido. Caí de joelhos. Estava exausto. Nas últimas, e com um suspiro final desisti da luta, aceitando meu destino. Sabia que logo viriam as balas. E, interessantemente, com o fim de um terror, a morte parecia quase um alívio bem-vindo. Enquanto esperava, minha mente passava para breves visões de domingos da infância e a inocente contemplação de Deus. Como seria a morte? Tentei me abrir à experiência. Após um longo período de espera, durante o qual não tive noção do tempo, percebi de repente que nada tinha acontecido. Olhei em volta e notei pela primeira vez que estava no mais alto pico da montanha. Outras cristas e penhascos íngremes tombavam dali, deixando-me com uma vista panorâmica em todas as direções. Um movimento me chamou a atenção. Bem abaixo, na encosta, em direção ao sul, afastando-se casualmente de mim, ia o soldado, a arma pertencente ao homem de Jensen pendurada num braço. A visão aqueceu meu corpo e me causou ondas de mudo riso. De algum modo, eu sobrevivera. Voltei-me, sentei-me de pernas cruzadas e saboreei a euforia. Queria ficar ali para sempre. O dia estava brilhante de raios de sol e céu azul.
Ali, sentado, impressionou-me a proximidade das rochas, colinas e rochedos à distância. Ou melhor, a sensação de que estavam perto. Tinha a mesma sensação em relação aos poucos tufos de nuvens brancas que flutuavam acima. Sentia que podia tocá-las com a mão. Ao estender o braço para o céu, percebi uma coisa diferente na maneira como sentia meu corpo. Meu braço deslizara para cima com incrível facilidade, e eu mantinha as costas, o pescoço e a cabeça perfeitamente eretos, sem nenhum esforço. De minha posição, sentado de pernas cruzadas, me levantei sem usar os braços e estiquei-me. A sensação era de leveza total. Olhando as montanhas ao longe, observei que uma lua diurna havia despontado e estava para se pôr. Parecia um quarto crescente e parava sobre o horizonte como uma concha emborcada. Na mesma hora compreendi por que ela tinha aquela forma. O sol, milhões de quilômetros bem acima de mim, brilhava apenas no topo da lua que descia. Eu podia perceber a linha exata entre o sol e a superfície luar, e esse reconhecimento, de certa forma, ampliou mais ainda minha consciência do que me cercava. Eu podia imaginar a lua já tendo mergulhado abaixo do horizonte e a exata forma refletida que ela teria para os que moravam mais a leste e ainda continuavam a vê-la. Então imaginei qual seria sua aparência quando passasse exatamente sob mim do outro lado do planeta. Para as pessoas ali, ela parecia cheia, porque o sol acima da minha cabeça brilhava além da terra e batia em cheio nela. Esse quadro fez correr uma onda de sensação pela minha espinha, e minhas costas pareceram ficar ainda mais eretas quando concebi, não experimentei, o mesmo espaço comumente sentido acima de mim, existindo também sob meus pés, no outro lado do globo. Pela primeira vez em minha vida, senti a redondeza da Terra não como um conceito intelectual, mas como uma sensação real. Num certo nível, essa consciência me excitou, mas em outro parecia perfeitamente comum e natural. Tudo o que eu queria fazer era imergir na sensação de estar suspenso, flutuando no meio de um espaço que existia em todas as direções. Em vez de tentar desprender-me da terra com minhas pernas, ali parado, resistindo à sua gravidade, eu agora me sentia como se estivesse suspenso por uma flutuabilidade interna, como se estivesse inflado como um balão, com hélio apenas o suficiente para pairar sobre o solo, mal tocando com os pés. Era como estar em perfeita forma atlética, como após um ano de exercícios intensos, só que muito mais coordenado e iluminado. Sentei-me de novo na pedra, e mais uma vez tudo pareceu próximo. O áspero afloramento onde me sentava, as árvores altas mais abaixo na encosta e as outras montanhas no horizonte. E enquanto olhava os galhos das árvores balançando de leve no horizonte, experimentava não apenas uma percepção visual, mas também uma sensação física, como se os galhos, movendo-se ao vento, fossem pelos em meu corpo. Percebia tudo como de algum modo fazendo parte de mim. Sentado no topo da montanha, olhando as paisagens que se afastavam de mim em todas as direções, me sentia exatamente como se o que conhecera como meu corpo físico fosse apenas a cabeça de um corpo muito maior, constituído de tudo mais que eu via. Experimentava todo o universo se vendo através dos meus olhos. Essa percepção induzia um lampejo de lembrança. Minha mente se precipitou de volta no tempo, para antes do início da minha viagem ao Peru, antes da minha infância e meu nascimento. Estava presente a compreensão de que minha vida não começara, na verdade, com minha concepção e nascimento neste planeta. Começara muito antes, com a formação do resto de mim, do meu corpo verdadeiro, o próprio universo. A ciência da evolução sempre me aborrecera, mas agora, à medida que minha mente continuava a disparar de volta no tempo, tudo o que eu lera sobre o assunto começava a ressurgir em mim, incluindo as conversas com um amigo que se parecia com Renaud. Lembrei-me de que esse era o campo que lhe interessava, a evolução. Todo conhecimento parecia fundir-se com lembranças concretas. De algum modo eu estava lembrando o que acontecera,
e as lembranças me permitiam ver a evolução de uma nova forma. Vi quando a primeira matéria explodiu no universo e compreendi como descrever a terceira visão, que nada havia de verdadeiramente sólido nela. A matéria era apenas energia vibrando num certo nível, e no início existia apenas em sua mais simples forma vibratória, o elemento que chamamos hidrogênio. Era só isso que existia no universo, apenas hidrogênio. Vi os átomos de hidrogênio começarem a gravitar juntos, como se o princípio dominante, o impulso dessa energia, fosse iniciar uma passagem para um estado mais complexo. E quando os bolsões desse hidrogênio atingiram densidade suficiente, ele começou a esquentar e a arder, a tornar-se o que chamamos estrela. E nesse arder, o hidrogênio fundiu-se e saltou para a vibração superior seguinte, o elemento que chamamos hélio. Comigo ainda olhando, essas primeiras estrelas envelheceram e finalmente explodiram e cuspiram o hidrogênio restante e o recém-criado hélio no universo. E todo o processo recomeçava mais uma vez. O hidrogênio e o hélio gravitavam juntos até a temperatura esquentar o bastante para se formarem novas estrelas. E estas, por sua vez, se fundiam com o hélio, criando o elemento lítio, que vibrava no nível mais alto seguinte, e assim por diante. Cada geração sucessiva de estrelas criando matéria que não existia antes, até que o amplo espectro da matéria, os elementos químicos básicos, se houvessem formado e dispersado por toda parte. A matéria evoluíra do elemento hidrogênio, a mais simples vibração da energia, até o carbono, que vibrava num ritmo extremamente acelerado. Agora estava pronto o cenário para um novo passo na evolução. Enquanto se formava o nosso Sol, bolsões de matéria entravam em órbita em torno dele, e um deles, a Terra, continha todos os elementos recém-criados, inclusive o carbono. À medida que a Terra esfriava, os gases outrora presos na massa derretida migravam para a superfície e se fundiam, formando vapor d'água, e vinham as grandes chuvas, formando oceanos na crosta então infecunda. E aí, quando a água cobriu grande parte da superfície terrestre, os céus clarearam e o Sol, ardendo incandescentemente, banhou de luz, calor e radiação um novo mundo. E nas poças e bacias rasas, em meio às grandes tempestades e relâmpagos de tempos em tempos varriam o planeta. A matéria saltou de nível vibratório do carbono para um estado ainda mais complexo, para a vibração representada pelos aminoácidos. Mas pela primeira vez esse novo nível de vibração não era estável em si e por si. A matéria tinha de absorver continuamente outra matéria dentro de si para manter sua vibração. Tinha de comer. A vida, o novo impulso da evolução surgira. Ainda limitada a viver só na água, via essa vida dividir-se em duas formas distintas. Uma delas, a que chamamos de plantas, vivia de matéria inorgânica e transformava esses elementos em alimento utilizando o dióxido de carbono da primeira atmosfera. Como um subproduto, as plantas liberavam oxigênio livre no mundo pela primeira vez. A vida vegetal disseminava-se rápida pelos oceanos e, finalmente, pela terra também. A outra forma, a que chamamos de animais, absorvia apenas vida orgânica para manter sua vibração. Sob meus olhos, os animais encheram os oceanos na grande era dos peixes. E quando as plantas já haviam liberado oxigênio bastante na atmosfera, eles começaram sua própria jornada para a Terra. Vi os anfíbios, metade peixe, metade uma coisa nova, deixarem pela primeira vez a água e usarem pulmões para respirar o novo ar. Então a matéria saltou mais uma vez à frente para os répteis e cobriu a Terra no grande período dos dinossauros. Depois vieram os mamíferos de sangue quente, e do mesmo modo cobriram a Terra. E compreendi que cada espécie que surgia representava a vida, a matéria, passando para a vibração mais alta seguinte. Finalmente, encerrou-se a marcha. Ali, no pináculo, estava a humanidade. Humanidade. Acabou-se a visão.
Eu vira num clarão toda a história da evolução, a história da matéria transformando-se em ser e depois evoluindo, como se seguisse um plano mestre para vibrações sempre mais altas, criando as condições exatas, por fim, para que surgissem os humanos, para que surgisse cada um de nós como indivíduo. Ali, sentado naquela montanha, eu quase conseguia compreender como essa evolução se estendera ainda mais na vida dos seres humanos. A continuação da evolução estava de algum modo relacionada com a experiência das coincidências da vida. Alguma coisa nesses acontecimentos nos levava para frente em nossas vidas e criava uma vibração mais alta, que impelia também a evolução. Contudo, por mais que tentasse, não conseguia entender direito. Fiquei sentado um longo tempo diante do precipício rochoso, tomado de paz e plenitude, e então, abruptamente, tomei consciência de que o sol começava a mergulhar no oeste. Também notei que uns 2 quilômetros a noroeste havia uma espécie de aldeia. Podia distinguir os contornos dos telhados. A estrada na crista ocidental parecia serpear até ela. Levantei-me e comecei a descer as rochas. Ria alto. Continuava tão ligado à paisagem que me sentia andando ao lado do meu próprio corpo, e mais, que explorava as regiões do meu próprio corpo. A sensação era inebriante. Desci os penhascos e entrei na floresta. O sol da tarde projetava longas sombras no solo da floresta. Na metade da descida, cheguei a uma área particularmente espessa de árvores grandes. E ao entrar nela, experimentei no corpo uma mudança perceptível. Sentia-me ainda mais leve e coordenado. Parei e olhei bem as árvores e os arbustos embaixo, concentrando-me em sua forma e beleza. Via halos de luz branca e o que parecia ser um brilho rosado em torno de cada planta. Continuei andando e cheguei a um riacho que irradiava um azul claro e me inundou de acentuada tranquilidade e mesmo sonolência. Por fim, atravessei o fundo do vale e subi a crista seguinte até chegar à estrada. Suspendi-me até a superfície de cascalho e fui andando despreocupado pelo acostamento, rumo ao norte. Mais adiante avistei um homem de batina dobrando a curva seguinte. A visão me emocionou. Sem medo algum, saí correndo para falar com ele. Sabia exatamente o que dizer e fazer. Tinha uma sensação de perfeito bem-estar, mas, para minha surpresa, ele desaparecera. À direita, outra estrada voltava para o vale lá embaixo, mas não vi ninguém daquele lado. Segui em frente na estrada principal, mas também não vi ninguém. Pensei em retornar e tomar a estrada pela qual passara, mas sabia que a aldeia ficava em frente, e por isso continuei andando naquela direção. Contudo, voltei a pensar várias vezes mais na outra estrada. Uns 100 metros adiante, ao dobrar outra curva, ouvi o roncar de veículos. Através das árvores, vi uma fila de caminhões militares aproximando-se em alta velocidade. Hesitei por um momento, achando que podia enfrentá-los, mas aí me lembrei do terror do tiro na montanha. Só tive tempo de me jogar fora da estrada à direita e ficar deitado imóvel. 10 jipes passaram zunindo por mim. Eu caíra num lugar completamente exposto, e a minha única esperança era que ninguém olhasse em minha direção. Cada veículo passava a uns 7 metros de mim. Eu podia sentir o cheiro da fumaça dos canos de descarga e ver a expressão em cada rosto. Felizmente, ninguém me viu. Depois que todos haviam passado, eu me arrastei para trás de uma árvore grande. Tinha as mãos trêmulas, e fora-se inteiramente minha sensação de paz e concentração. Uma ponta de já conhecida ansiedade me embrulhava o estômago. Finalmente, fui me aproximando aos poucos da estrada. O barulho de outros veículos me fez descer de novo a encosta correndo, enquanto 2 outros jipes passavam em alta velocidade. Eu me sentia enjoado. Desta vez, me mantive bem longe da estrada e retrocedi por onde viera, movendo-me com cuidado. Cheguei à estrada por onde passara antes. Depois de escutar atentamente, tentando ouvir algum som ou movimento, decidi caminhar pela floresta ao lado dela, voltando ao vale no arco. Sentia de novo o corpo pesado. Que andara eu fazendo? Perguntava-me. Por que estivera andando pela estrada?
Devia ter estado louco, iludido pelo choque do tiro, em transe devido a um estado de euforia. Entre na realidade, disse a mim mesmo. Precisa tomar cuidado. Tem gente aqui que o mata se você cometer o menor engano. Parei. À minha frente, talvez a uma centena de metros, estava o padre. Sentava-se sob uma árvore frondosa, cercada de inúmeras rochas. Enquanto eu o olhava, ele abriu os olhos e olhou direto para mim. Recuei, mas ele apenas sorriu e me fez um sinal para que eu me aproximasse.